Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Barbosa Treinamentos. Eu sou João Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como investir nos fundos de investimentos imobiliários. Então assista esse vídeo até o final. Quando nós vamos falar em investir em ações, em fundos de investimentos imobiliários, as rendas variáveis, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Muitas vezes a gente, eu vou investir em fundos imobiliários. Mas primeiro eu preciso definir um objetivo. Se eu não tiver um objetivo claro do porquê, eu posso investir sem nenhum objetivo, sem nada claro, e isso pode levar a gente a escolher de forma errada o nosso tipo de investimento. Escolher de uma forma não tão assertiva quanto se a gente tiver um objetivo claro. Por isso, o primeiro ponto, a gente precisa definir o nosso objetivo. O segundo ponto que a gente deve observar é escolher a classe do fundo imobiliário. Se ele é um fundo de tijolo, se ele é um fundo de papel, se ele é um fundo de fundo. Quando nós escolhemos a classe, nós estamos tornando mais claro o nosso investimento, o nosso aporte. Se eu não tenho um objetivo, se eu não conheço as classes dos fundos imobiliários, eu pego qualquer um e isso pode gerar um transtorno. E com isso eu posso não alcançar o meu objetivo. Se o meu objetivo for ter uma fonte de renda recorrente mensalmente, dependendo do tipo de fundo de investimento imobiliário que eu pegar, dependendo da classe, eu posso não ter essa remuneração mensal, eu posso não ter esses aluguéis pagos mensalmente. Então, por isso, a gente deve definir primeiro o objetivo, segundo a classe do fundo de investimento imobiliário. O terceiro ponto, eu devo escolher o tipo de fundo de investimento imobiliário, porque nesse tipo de fundo é o que vai definir a minha remuneração mensal ou não, a minha renda passiva recorrente ali ou não. Muitas vezes a gente pega um fundo de investimento imobiliário que ele tem um único cliente. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário em 2019, 2020, 2021, de shopping, por exemplo, os únicos clientes eram shoppings. O dono desses papéis, certamente eles não receberam os aluguéis em decorrência do fechamento dos shoppings. Agora, se você escolher um fundo híbrido, esse fundo tem ali galpão logístico, tem shopping, tem lojas comerciais. Isso, mesmo que os shoppings estavam fechados, ele acaba pagando os aluguéis mensalmente, porque tem alguma parte ali que está gerando uma receita para aquele fundo. Se eu pego também que tem um único cliente, isso é um problema muito sério, porque quando aquele cliente rescindir o contrato, ele já não tem mais um cliente que vai pagar os aluguéis mensalmente. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para quando a gente subir com vídeos novos vocês serem notificados sempre em primeira mão e dá aquele like para mostrar para o YouTube que a gente está trazendo conteúdo de valor para vocês. Após escolher o nosso objetivo, selecionar o nosso objetivo para o nosso investimento, após selecionar a classe do fundo de investimento imobiliário e escolher o tipo de fundo de investimento imobiliário, nós precisamos observar a solidez daquele fundo. Quando eu observo a solidez, se é um fundo imobiliário que está bem consolidado, olhando desde a criação, a fundação daquele fundo de investimento imobiliário e como ele tem se comportado ali, ele tem agregado outros tipos de negócio dentro daquele fundo, o que ele tem feito, ele tem desfeito de ativos ou ele tem adquirido ativos. Isso vai definir muito a solidez desse fundo de investimento imobiliário e trazer mais credibilidade para que nós aportemos ali o nosso dinheiro. Aí, se nós escolhemos o nosso objetivo, selecionamos o nosso objetivo, selecionamos a classe, selecionamos o tipo, observamos a solidez, nós precisamos observar o comportamento. Como tem comportado aquele fundo imobiliário?
ele manteve por quanto tempo efetuando os pagamentos ali dos aluguéis para seus cotistas, por quanto tempo ele pagou, por quanto tempo ele ficou sem pagar, como que estão os números daquele fundo de investimento imobiliário. Se ele está comportando bem ou se ele está comportando mal, a gente precisa observar isso, porque pode ser que tenha ali uma gestão, uma administração não tão interessante, e isso pode levar com que a gente compre o fundo imobiliário sem estudar, depois a gente pega aquele fundo e vai estudar e olha e fala assim, caramba, não era o que eu esperava. E por último, a gente deve observar o dividend yield. O que é esse dividend yield? É feito um percentual de rendimento daquele fundo imobiliário que ele tem repassado para os seus cotistas. Imagine que você comprou um fundo imobiliário que tem um dividend yield de 9,6%. Significa que ele está pagando 0,8% ao mês sobre o investimento que você fez ali. E, consequentemente, durante um certo período, você vai ter o retorno daquele investimento que você fez inicial. Os rendimentos que aquele fundo imobiliário vai te retornar, vai te pagar após um determinado período. Que o dividend yield é a divisão dos lucros, dos aluguéis, no caso, daquele fundo imobiliário, dividido por 12 meses, que é o período que é contabilizado. Pode ser por trimestre, por semestre ou por ano. Talvez você pode pegar um fundo imobiliário que pagou 12% no semestre, só que quando você chega ao final do ano, você observa, ele pagou 6% de dividend yield ao final de um ano. Então a gente deve observar, se em 6 meses ele pagou 12% ao semestre, e durante um ano ele pagou 6%, significa que nos primeiros 6 meses ele pagou, nos últimos 6 meses ele não pagou os aluguéis, a remuneração, a renda recorrente para aquele cotista. Então você vai ter 0,5% ao mês de remuneração. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe os comentários aqui embaixo. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.